E aí, galera, como estão vocês? Vamos continuar aqui com calorimetria, segunda parte aí, mudança de estado. Estados físicos da matéria. Bem, isso aí é um assunto que se vê muito em química, né? Até na parte de ciências lá no ensino fundamental a gente estuda, né? Qual a diferença do estado sólido, líquido e gasoso, né? Você tem uma agregação aqui nos sólidos dos átomos e moléculas muito maior, né? Nos líquidos, esses átomos e moléculas já não são tão agregados e nos gasosos menos ainda. Então, o que é que acontece, galera? No estado sólido, você vai ter o quê? Forma e volume bem definidos, certo? Você vai ter aqui, ó, no estado líquido, a forma indefinida. Por que a forma indefinida? Porque você vai depender do recipiente que contém o líquido, né? Então, você pode ter uma garrafa d'água de 1 litro cilíndrica, por exemplo, aqui, ó, como esse formato. E você pode ter uma garrafa aqui estilizada, aqui, ó, uma garrafa d'água dentro da sua geladeira. Então, ó, a forma é indefinida, porém o volume é bem definido. Já os gases, nem a forma e nem o volume são definidos, certo? Você vai ter aí o gás também, ele vai estar disperso normalmente. Se ele estiver confinado, vai depender do volume do recipiente. E a questão desse volume ser indefinido, porque depende muito da pressão. Isso a gente sabe porque os sólidos e os líquidos são poucos compressíveis. Então, dependendo da pressão, você vai ter aí, ó, uma mesma massa ocupando volumes diferentes. Beleza? Muito bem. Mudança de estado. Esse aqui também é batata, né? A maioria de vocês já conhece. Mudança de estado. Toda vez que eu estou no estado sólido, por exemplo, bloco de gelo, esse gelo começa a se derreter, ele começa a se fundir. O nome desse processo se chama o quê? Fusão. Não é simples isso? Todo mundo já sabia, né? O gelo se derretendo a gente chama de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama isso de vaporização. Vaporização. Você está vendo aí, ó, o gás, bote água na panela, deixe ela ferver, você vai ver que vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Existem vários tipos de vaporização que a gente também estuda, né? Tem a calefação, né? Você bota água num local muito quente, ela evapora muito rápido, vaporiza muito rápido. Tem a evaporação, não é isso? A evaporação, você bota lá uma roupa no varal, você vai ver que a água que está contida lá na roupa, ela vai se vaporizar um pouco mais lenta, tá certo? Então, vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tranquilo? Evaporação, calefação e ebulição. Beleza? Então, dependendo da velocidade aí, ó, a evaporação, por exemplo, roupa no varal. Ebulição, quando a água chega a 100 graus Celsius, ao nível do mar, ela, né, é o processo de ebulição. E a calefação é quando você pega uma frigideira bem quente e joga água em cima, sai aquelas bolinhas lá, e ela praticamente, ela nem encosta, né, ela já vira vapor imediatamente. Quando eu quero passar agora do sólido para o gasoso, isso se chama sublimação direta. Sublimação direta. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, gelo seco, né? CO2, a pressão aqui, ó, de 1 atm, por exemplo, ao nível do mar. O gás carbônico, quando ele está no estado sólido, ele passa direto para o gasoso sem passar pelo estado líquido. A naftalina também. Tranquilo? Uma coisa que você tem que saber é, toda vez que a gente tem passagem, né, nesse sentido aqui, ó, sólido para líquido, sólido para gasoso, líquido para gasoso, é sempre com ganho de energia térmica, né? Você vai ter que ganhar o objeto lá, a substância, vai ter que receber calor para poder passar nesse sentido. São mudanças que ocorrem com recebimento de calor. Beleza? Por isso que está aqui vermelhinho, aqui a setinha vermelhinha, com recebimento de calor. Com recebimento de calor. Aqui é o contrário. Essas setinhas azuis aqui vão ser mudanças que ocorrem com a rejeição, ou seja, perda de calor. Então, por exemplo, quando a gente sai do estado gasoso para o estado líquido, é a chamada condensação. Condensação. Dê um exemplo, professor. Você pega aquele copinho de água bem gelado, de refrigerante,
e de repente você vai ver que nas laterais do copo ele começa como se fosse suar. Então é exatamente, você tem água no estado gasoso, você tem aqui vapor de água nas redondezas do copo, né, no ar, e essa água, quando está no estado gasoso, que encosta na superfície gelada do copo, ela se condensa, né? Vai haver aí uma liquefação. Você tem uma liquefação, o gás passando para líquido. De líquido para sólido, pega lá aquelas cumbuquinhas, né? Aquelas forminhas que tem para fazer gelo, você coloca a água lá, deixa dentro do congelador. O que é que vai acontecer, minha gente? Uma solidificação. Solidificação. Beleza? E do estado gasoso para o estado sólido, a gente vai ter a chamada sublimação inversa. Sublimação inversa. Tranquilo, minha gente? Então tá aí, ó, um lembrete para vocês. Falo lembrete porque em química se estuda bastante isso. No primeiro ano os alunos já têm contato com essa parte de mudança de estado. E na parte de ciências também, lá no ensino fundamental. Tranquilo? Vamos lá. Vamos embora. Olha aí, ó. Tabela 1. Temperatura do ponto de fusão. O que é a fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, por exemplo, a água, ó, ela se funde a 0 graus Celsius. A água se funde a 0 graus Celsius. Olha aí o álcool. O álcool ele vai se fundir a menos 114 graus Celsius. Você vai começar a derreter o álcool, né? Teve um aluno que disse, professor, eu coloquei algo dentro do congelador e ele não ficou congelado como a água, não ficou sólido de jeito nenhum. Veja aí o ponto de fusão dele. O alumínio, para você derreter, né, entre aspas, tem que colocar aqui a uma temperatura de 659 graus Celsius. E aí você tem várias outras substâncias. Calor latente, né? Essa tabela aqui não deveria ter vindo agora, daqui a pouco eu volto para ela. Temperatura do ponto de ebulição. Olha aí, ó, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. É a vaporização, como eu disse para vocês. Só que ela tem uma velocidade um pouco alta em relação à evaporação, por exemplo. A água, quando chega a 100 graus Celsius, ela entra em ebulição. O álcool entra em ebulição, ó, olha só, a 78 graus Celsius. Cobre a 2.596 e por aí vocês consultam. Ninguém é obrigado a saber de nada disso, tá? É bom consultar sempre, mas assim, digo em termos de prova, nenhuma prova vai dizer, diga aí qual é o ponto de ebulição do chumbo, do enxofre. Então, ninguém é obrigado a saber disso, de cabeça. Beleza? De Creuza, continuemos. Vamos lá. Calor latente, por enquanto não. Essa tabela veio um pouco deslocada aqui, depois eu volto para falar sobre ela. Muito bem. Curvas de aquecimento e resfriamento de uma substância pura. Substância pura. Vamos guardar isso aqui no fundo do coração. Para cada valor da pressão, as substâncias puras possuem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Né? Fusão, passagem do que? Estado sólido para o líquido. E ebulição, você vai ter aqui a passagem do estado líquido para o gasoso. Tranquilo? Esses pontos eles são constantes e definidos. Por exemplo, para a água temos as seguintes curvas de aquecimento. Olha só, preste atenção. Quando tu tiveres aí água a menos 20 graus Celsius, ó, ela é sólida. Você vai ter aqui um cubinho de gelo a menos 20 graus Celsius até chegar em 100 graus Celsius, até chegar em 0 graus Celsius. Certo? Então, ó, de menos 20 até 0, tu tem aí sólido. Quando chega em sólido, é exatamente o que? A fusão. Tu vai começar a ter a fusão aí nesse ponto, passagem de sólido para líquido. Detalhe, isso aí acontece a uma temperatura constante. A fusão, que é essa primeira parte aqui, ó, passagem do sólido para o líquido, ocorre a temperatura constante. E aí, quando a gente consegue derreter, né, entre aspas, todo esse gelo, digamos assim, falando da água, que é uma substância comum e um experimento fácil de fazer em casa, quando você chega com essa água totalmente líquida a 0 graus Celsius e continua fornecendo calor, né, veja que esse eixo aqui é o eixo temperatura em função do tempo. Então você está aquecendo o gelo, ele derrete completamente, toda essa massa líquida vai aumentar de temperatura até chegar em 100 graus Celsius e quando chega em 100 graus Celsius ela começa a entrar em ebulição.
Veja que isso tudo aqui ele frisa que acontece a 1 atm, a pressão ao nível do mar. É a pressão atmosférica ao nível do mar. Vixe, professor, agora complicou, entrou pressão na história, porque é o seguinte, para que ter uma panela de pressão? Para que existe uma panela de pressão? Você, quando está numa situação em que a pressão é alta, dentro da panela de pressão, você vai ter um ponto de ebulição maior. Então você consegue ferver um alimento, cozinhar um alimento muito mais rápido, melhor dizendo, cozinhar o alimento, porque você passa do ponto, por exemplo, vamos lá, uma panela com água e feijão vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, pode fornecer ali o calor que você quiser. Não sei bem se é 100 graus Celsius, se fosse água pura seria 100 graus Celsius, mas vamos botar que seja próximo. Quando você tampa a panela e você cria uma panela de pressão, você vai fazer, por exemplo, que aquela mistura ali vá ferver a temperaturas mais altas. Ela atinge temperaturas mais altas, por isso que cozinha mais rápido. Por exemplo, se ao contrário, eu agora for para um país, uma cidade, num local alto, como La Paz, na Bolívia. Você vai para La Paz, a água não ferve a 100 graus Celsius, ferve a menos, parece que é 87 graus Celsius. Então a pressão influencia, por isso que ele frisa aqui, ó, que tem que ser essa curva com essas informações aqui, tem que ser exatamente a pressão de 1 atm, beleza? Bem, enfim, continuando, ó, sólido e líquido, depois só líquido, agora aqui eu tenho líquido e gasoso a 100 graus Celsius. Quando toda a água líquida for transformada em vapor, aí a gente vai ter aqui tudo no estado gasoso. Tranquilidade? Essa é a curva de aquecimento da água. O professor falou em vapor agora e gasoso, porque é o seguinte, existe uma diferença entre vapor e gás, a gente vai discutir isso depois. O vapor, quando a gente aumenta a pressão, ele se liquefaz. O gás não. O gás você pode colocar pressão nele, ele não vai se liquefazer apenas por pressão. Tá bom? Mas isso aí é discussão para frente, discussão para a cena do próximo capítulo. O que a gente representa aqui, esse G aqui, é o estado gasoso, beleza? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Curva de aquecimento e resfriamento da substância pura, mesmo esquema. Ó, é importante ressaltar que as duas curvas representadas não foram desenhadas em escala. Agora eu tenho vapor de água a 100 graus Celsius. Eu vou começar a resfriar. Ó, veja que a temperatura agora começa a baixar. O que está no estado gasoso, né, vai começar a se liquefazer aqui. Isso você vai ter aqui uma condensação. Depois agora, todo o estado líquido vai, né, diminuir a temperatura. A água aqui em estado líquido vai diminuir a temperatura até chegar em 100 e em 0. E em 0 ela começa a se solidificar. Beleza? Muito bem. Calor latente. Essa aqui é a estrela da festa, galera. É a estrela da festa. É o calor que, quando recebido ou cedido por um corpo, provoca apenas mudança de estado físico. Esse é o calor latente. Porque a gente estudou na primeira parte de calorimetria o seguinte. A gente viu que o calor, naquele caso, ele era usado, ele fazia com que uma substância aumentasse de temperatura, caso a substância ou o corpo recebesse o calor, ou diminuía de temperatura quando perdia esse calor. Lembre, calor é fluxo de energia térmica. Né? É a energia térmica em trânsito. Se um corpo recebia calor, ele aumentava de temperatura. Se ele perdia calor, ele diminuía de temperatura. É o chamado calor sensível, que a gente estudou lá com a equação fundamental da calorimetria. E agora a gente está estudando o calor latente, que é exatamente quando você tem uma mudança de estado físico. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Teve variação de temperatura? Calor sensível. Teve mudança de estado? Calor latente. A prova disso é que nessa reta aqui, ó, olha só, é uma reta paralela ao eixo do tempo. E aqui também é uma reta paralela ao eixo do tempo. Isso implica o quê? Ó? Que a temperatura permaneceu constante o tempo todo. Então, pare para pensar. Houve variação de temperatura, calor sensível. Houve mudança de estado, que é o seguinte, você fornece calor aqui à vontade, meu amigo. Sua panela de água chegou a 100 graus Celsius, você pode colocar um maçarico em cima e a temperatura não vai aumentar. Até que toda a água, né, se transforme em vapor. Aí o gás, né, o vapor, né, ou seja, a água em estado gasoso, sim, a temperatura começa a aumentar. Mas enquanto ela estiver se transformando, você pode colocar aí a energia que você quiser. Tranquilo? Então, ó, calor sensível nessa região, calor sensível aqui nessa outra região e calor latente aqui nessas outras duas. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, a quantidade de calor que provoca a mudança de um estado físico no material é diretamente proporcional à massa. Isso aí é óbvio, né?
imagina aí que tu tem uma mesma substância com massas, o mesmo material, né, com massas diferentes. Então tu vai ter que fornecer o que? Calores, quantidade de calores diferente, Q2 e Q3, tá certo? Então, para você fundir esses três corpos, né, notoriamente M1 menor que M2, que é menor que M3, as quantidades de calores também. O Q1 vai ser menor que Q2, que vai ser menor que Q3. Vamos ler mais uma vez aqui. Ó. O calor que, quando recebido por um corpo, provoca apenas mudança de estado físico, é o chamado calor latente. Então, imagine aqui um bloco de gelo, tá certo? Ou até um objeto, sei lá, o que você quiser imaginar, um bloco metálico, e aí você fornece calor até que você funda todo esse corpo, né? Você passe ele do estado sólido para o estado líquido, você vai consumir aí uma quantidade de energia, chamada de calor latente. Em linguagem matemática, ó, a quantidade de calor vai ser igual ao produto da massa por esse L. Ó. Na expressão acima, o coeficiente de proporcionalidade L é denominado calor latente de mudança de estado do material. Aí você vai ter calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Vixe, professor, esse negócio está confuso demais. Vê só. Esse L aí, ó, ele é a razão, vou passar esse M para cá dividindo, ele é a razão entre a quantidade de calor e a massa. Então, ó, uma caloria, por exemplo, dividido por 1 grama, vai dar 1 caloria por grama. O que danado que é isso, professor? 1 caloria por grama. Quer dizer que no material, por exemplo, para tu fundir, eu quero derreter, sei lá, já coloquei aí o valor, né? Para você derreter, estou usando uma palavra bem simples, 1 grama de um material, você tem que fornecer 1 caloria. Se tu quiseres derreter 2 gramas, tu tem que colocar 2 calorias. Bora ver esse exemplo? Se dissermos, por exemplo, que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, significa que para derreter 1 grama de gelo a 0 graus Celsius é necessário fornecer 80 calorias. Mas vê se não é óbvio isso, 80 calorias por grama. Certo? 80 calorias por grama. Então, para fundir 1 grama, deixa eu botar outra cor aqui. Para fundir aqui 1 grama desse material, eu tenho que fornecer 80 calorias. Para eu fundir 2 gramas, é óbvio, eu tenho que colocar o dobro de calorias, né? Ou seja, o dobro de energia, 160 calorias. Para fundir 3 gramas, 3 vezes 80 vai dar 240 calorias. Fácil demais, não é, minha gente? Então, pessoal, calor latente é diferente de calor sensível. Calor sensível, tu varia a temperatura, né? Seja ganhando ou perdendo. E calor latente, tu funde o material. Tu consegue passar dele de um estado para outro. Falar nisso, tinha umas tabelas lá que eu disse que estavam deslocadas, né? E aí tá os calores latentes. Ó, calor latente de fusão da água, que a gente acabou de usar, 80 calorias por grama. O cobre, ó. Olha só que interessante, ó. Para tu fundir 1 grama de cobre, tu tem que fornecer 49 calorias. Certo? Calor latente de fusão de algumas substâncias. Fácil demais, galera. Tenho certeza que vocês estão gostando muito. Então vamos lá, né? Vamos exorcizar os demônios resolvendo a questão. Determinar a quantidade de calor necessária para fundir totalmente um bloco de gelo de 500 gramas. Minha gente, isso é fácil demais. Ó. Quantidade de calor é igual à massa do material aí, vezes, no caso, o calor latente de fusão do gelo. Isso aqui, minha gente, é o calor latente, tá certo? No caso, o calor latente de fusão do gelo é uma regra de 3. Essa equação aqui, minha gente, é uma regrinha de 3, né? 80 calorias por grama para tu fundir 1 grama de gelo. Para você fundir 1 grama de gelo. Eita, tá passando uns caças aqui agora da FAB. Atrapalhando nossa videoaula, mas foi bonito de ver agora. Certo? Olha aí, ó. 80 calorias por grama. Se eu tenho 500 gramas, para serem fundidos, é óbvio que a quantidade de calor total
Pessoal, vamos lá. Tá o bloquinho de gelo. Tá certo? Eita, gelo vermelho aqui, né? Ficou feioso. Esse bloquinho aqui, ele tem 500 gramas de massa. Para eu derreter um graminha só, eu tenho que fornecer o quê? 80 calorias. Só que eu tenho 500 gramas. Então, é 500 vezes 80. Quanto é 500 vezes 80? 40.000 calorias. Fácil demais, né não? Então, a quantidade de calor vai ser igual a 40. Esses 3 zeros aqui a gente substitui por K para ficar bonitinho. 40 quilocalorias. Lindo, minha gente, lindo. Você fundiu todo o gelo a 0 graus Celsius, a temperatura dele não variou. Né? Ele vai ficar aqui uma quantidade agora de gelo, no caso água, formato líquido, na verdade, vai ficar vermelho mesmo, quero nem saber. O que era sólido continuou líquido, a mesma temperatura. Vê que coisa louca, né? Calor sensível mudaria a temperatura, mas estamos diante do calor latente, onde existe somente a mudança de estado. Certo? Vamos embora. Determinar a quantidade de calor que deve ser fornecida a uma massa de 500 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius, para convertê-la em vapor a 160 graus Celsius. Simbora. Vou pegar aqui e vou trocar de caneta. Gosto de enfeitar. Vamos embora. Veja só. Você tem aí uma massa de 500 gramas de água. Inicialmente, temperatura inicial 30. E quer converter isso em água, ou seja, vapor a 160 graus Celsius. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho água a 30 graus Celsius, para chegar em 160, primeiro eu tenho que chegar em 100. Vixe, professor, como assim chegar em 100? Eu tenho que chegar em 100, meu velho. Porque a água a 30 graus Celsius, a água que está aqui dentro, ela primeiro tem que chegar a 100 graus Celsius para poder o quê? Evaporar. Ou entrar em estado de ebulição, melhor dizendo. Ela tem que entrar no estado de ebulição. Certo? Deixa eu... Uma maneira preguiçosa de resolver aqui o problema é copiando. Vamos embora. E aí, o que é que vai acontecer com essa água depois? Chegou em 100 graus Celsius, a gente vai ter que primeiro chegar em 100 graus Celsius para que ela se vaporize. Aí eu vou ter água e vapor. E depois eu vou ter somente vapor. Não é assim? Vamos anotar aqui todos os valores. Ó, chamar aqui de θ0 30 graus Celsius. Depois eu chego aqui, ó, a 100 graus Celsius. A água começa a entrar em ebulição. Não é isso? Eu vou vaporizar toda essa água e depois o vapor é quem vai chegar a 160. Então, bora fazer, ó. Quantidade de calor para levar a água de 30 a 100 é o chamado calor sensível. É só líquido. Vou chamar aqui, ó, Q de L, Q do líquido. Como é que resolve isso? MC delta θ. Que macete, né? Isso não é calor sensível? Então, ó, 500 gramas de água vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é quanto? 70. Não é isso? Quanto é que vai dar? Ó, 5 vezes 7, 35, vai dar 35.000 calorias. Para levar a água inicialmente de 30 até 100. Quando a água chega em 100, você pode fornecer calor aí à vontade, meu velho. Você pode tacar fogo aqui embaixo. Você pode aumentar essa chama aqui. E a temperatura não vai aumentar até que toda a água se evapore. Tá bom? Aí, nesse ponto aqui, ó. Essa primeira passagem aqui é a passagem 1. Em 2, agora, em 2... Aqui agora eu vou ter que vaporizar toda essa água. Aí agora é o calor latente, não é isso? Líquido mais vapor. Ou líquido mais gasoso, vamos chamar de G como as anotações.
Se agora eu quero vaporizar toda essa água sem aumentar a temperatura, não sou eu que quero, né? A natureza que é assim, calor latente. Tá bom? A massa continua sendo de 500 gramas. A massa continua sendo de 500 gramas. E o calor latente de vaporização da água, ó, que é esse LV aqui, é de 500 e... Vê que diferença danada, né? O calor latente do gelo é 80 calorias por grama, mas para você vaporizar 1 grama de água já não é mais os mesmos 80 lá, é 540. Certo? Então, ó, 5 vezes 540 vai dar 270 mil calorias. E por fim, agora eu tenho o vapor, cuja temperatura eu vou chamar aqui de θ1. Aqui eu vou chamar de θ2. Vai chegar a 160 graus Celsius. Então, de 100 para 160, variou a temperatura, calor sensível mais uma vez. Ó. Quantidade de calor sensível, só que agora no estado gasoso, M vezes C vezes Δθ. A massa continua a mesma, 500, só que agora de vapor. Olha só o calor específico do vapor, 0,5, é diferente do líquido, do quando está no estado líquido. Né? É tudo água aí, minha gente. Estado líquido e depois estado gasoso. E a variação de temperatura, né? De 100, que aí chegou nesse ponto, 100 até 160, vai dar 60 graus Celsius. Tranquilo? Isso tudo aqui vai dar 15 mil calorias. E a pergunta da questão é: qual a quantidade de calor total? Qual a quantidade de calor total aí? Vai ser o somatório, 35 mil, 270 mil mais 15 mil, que vai dar 320 mil calorias ou 320 quilocalorias. Beleza, minha gente? Questãozinha aí bem simples, né? Facinho, facinho. Um bloco de chumbo cujo calor latente de fusão vale 94,5 calorias por grama é aquecido por uma fonte de calor que fornece 100 calorias por minuto. Ó, calor latente de fusão do chumbo. A fonte que vai aquecer esse pedaço de chumbo aí é uma fonte cuja potência, a gente já falou isso em outro vídeo, energia por tempo é potência, né? Ela fornece 100 calorias a cada minuto. Ao ser atingida a temperatura de fusão de 327 graus Celsius, o bloco demora 5 minutos para se fundir completamente. Determine a massa desse bloco de chumbo. Então, ó, tá aqui nosso bloquinho de chumbo. Opa, vou trocar aqui de caneta. Vou pegar um verde agora aqui. Chumbo verde, né? Que estranho. Tá aqui nosso bloquinho de chumbo. Esse bloco, minha gente, eu quero saber qual é a massa dele. Entendam, um bloco de chumbo cujo valor aquecido por uma fonte, ele chegou a 327 graus Celsius, que é a temperatura de fusão. Quando eu continuo fornecendo calor aqui, a temperatura não mais aumenta, e sim passa a ser usada para fundi-lo, a derreter de maneira mais simples, falando de maneira mais simples. Então, a quantidade de calor, minha gente, não é igual a massa vezes o calor latente de fusão desse caso? Qual é a pergunta da questão? O valor da massa, não é isso? Esse elemento aqui, ó. Eu tenho calor latente de fusão, tá em 94,5 calorias por grama, mas eu não tenho a quantidade de calor. Mas ele dá a informação, ó, que a fonte térmica fornece 100 calorias a cada 1 minuto. E para se derreter, ou melhor, fundir todo esse bloquinho aqui, quantos minutos foram necessários? 5 minutos. Concordam comigo? Isso tudo vai ser igual a Q. Fazendo aqui meio pelos extremos, ó, Q é igual a Q vezes 1, vai ser igual a 100 vezes 50, 100 vezes 5, que vai dar 500 calorias. Para fundir todo esse bloquinho de gelo, foi necessárias 500 calorias.
qual a massa que se fundiu completamente, considerando que o calor latente de fusão é 94,5. Vou passar esse 94,5 para lá dividindo, não é assim que a gente faz. Vai ficar com 500 dividido por 94,5 e isso tudo vai dar 5,291 gramas, né? Aproximadamente 5,3 gramas. Facinho demais, né, minha gente? Professor, qual era a temperatura dele? A temperatura inicial, esse problema ele já começou com um bloco chegando aqui na sua temperatura máxima. Né? No estado sólido, ele consegue aí resistir, né, esse bloco de chumbo a 327 graus Celsius. A partir disso aí, ele começa a se fundir, é o chamado calor latente. Vamos embora. Deseja se transformar 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 40 graus Celsius. Qual é a quantidade total de calor utilizada nesse processo? Então vamos lá. Galera, se eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius, para aquecê-lo, eu já fiz uma tabelinha aqui bem bonitinha para vocês. Para você aquecer o gelo de menos 20 até zero, é calor sensível. A quantidade de calor que ele vai receber aí é o chamado calor sensível, que é a fórmula Key-Macete, né? Eita, eu esqueci de dizer, ó, essa aqui Key-Macete e essa aqui é Key-Molle. Key-Molle e Key-Macete. Key-Macete, calor sensível, Key-Molle, calor latente. Então, vê só, eu tenho 200 gramas de água, que está a menos 20 graus Celsius, o calor específico é 0,5. E a variação de temperatura, ó, quem é delta teta nesse primeiro caso aqui? Ó? Delta teta, temperatura final que é 0, menos temperatura inicial que é menos 20. Menos com menos vai dar mais. 0 com 20, 20 graus Celsius. Isso aqui é a variação de temperatura. Não é legal isso, pessoal? É ou não é? Quanto é que vai dar aí 200 vezes 0,5 vezes 20? Vai dar 2.000 calorias. Então foram necessárias 2.000 calorias. Eita, vai passar aqui da tabela. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Olha aí, 2.000 calorias para aquecer o pedacinho de gelo de 200 gramas de menos 20 até 0 grau. Quando o gelo chega em 0 grau, agora vai começar o que? A fusão. Ó, sólido e líquido vão começar a surgir. Key-Molle, ó, calor latente. Calor sensível, calor latente e calor sensível novamente. Os mesmos 200 gramas agora vão começar a se fundir e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, ó, 200 vezes 80 vai dar 16.000 calorias. E agora toda a água que se derreteu ou que se fundiu vai ter que ser aquecida de 0 para 40 graus Celsius. Calor sensível novamente. Ó, 200, calor específico da água é 1. E a variação de temperatura aqui, ó, não precisa nem fazer o delta, né, minha gente? De 0 para 40 é 40. Final menos inicial. 200 vezes 40 vai dar 8.000 calorias. 8.000 calorias. E aí, portanto, o calor total, que é a pergunta da questão, qual é a quantidade total de calor que é utilizada nesse processo? É só tu somar. 2.000 de calor sensível, 1.600 de calor latente. Perdão, pessoal, aqui é 16.000. 2.000, 16.000 e 8.000. Somando tudo isso vai dar 26.000 calorias. 26.000 calorias. Fácil demais isso aqui, ó. Ou 26 quilocalorias. Beleza? A letra B, esboce a curva de temperatura do sistema em função da quantidade de calor fornecida. Então, a curvazinha é a que a gente veio estudando até agora, né, galera? É temperatura versus... Aliás, a gente viu temperatura e tempo, né? E agora ele quer a curva em função da quantidade de calor fornecido. Porque as informações que a gente tem foi exatamente de temperatura, né? E a quantidade de calor que ele recebeu. Então, ó, vamos lá. A gente tem primeiro o gelo a menos 20 graus Celsius.
ele vai receber a quantidade de calor que deu 2.000 calorias, não é isso? 2.000 calorias. Esse ponto aqui é exatamente 2.000 calorias. Isso aqui é uma curva de aquecimento. Curva de aquecimento. Depois, o que é que aconteceu? 16.000 calorias apenas para fundir, sem variação de temperatura. Então a temperatura não varia. Ó, olha só que legal, galera. E aí, ó, quanto foi? 16.000 calorias. Se eu estava em 2 e recebi 16, esse ponto aqui só pode ser o quê? 18.000 calorias. Tranquilo? E agora a gente vai ter aqui de novo, ó, depois de ele ter se fundido completamente, um aumento da temperatura. De 0. Estou me esforçando aqui para fazer essa linha reta até 40 graus Celsius. Tá bom? Total foi de 26.000. Olha só, 26.000, esse ponto aqui que não dá para eu escrever, 26.000 calorias. Foi aquele total lá, aquela soma, né? 18, 2, mais 16, mais 8. 18 mais 8 vai dar os 26, que a gente já tinha feito. Beleza de Creus, ó. Aqui, minha gente, é a fusão do gelo. Fusão do gelo. Aqui é o aquecimento da água. Beleza? Pronto. Acho que já está respondido. Está muito bem resolvido isso aí. Trocas de calor com mudança de estado físico. Olha aí, no capítulo anterior vimos como aplicar o princípio geral das trocas de calor em situações em que ocorriam apenas variação de temperatura, né? O calor sensível. E a gente usou essa expressão lá, a gente falou de calorímetro, né? As trocas de calores dentro de um sistema fechado é igual a zero. E a gente vai fazer a mesma coisa para agora as mudanças de estado físico. Beleza? Então vamos lá. Imagine um copo que tem 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Quantos gramas de gelo a 0 graus Celsius devemos colocar nessa água para que no final tenhamos apenas água a 10 graus Celsius? Calor específico da água e calor latente de fusão. Para pensar, a experiência é muito simples. Tu tem um copo, tu tem o teu copinho aqui, certo? Vou até trocar de cor aqui. Tu tem água, 300 gramas de água a 20 graus Celsius. E a gente quer colocar quantos gramas de gelo a gente vai colocar? Vê, a temperatura está a 20. A intenção é, se tu tem um copo de 20 graus Celsius e tu quer levar ele para 10 graus, tu quer gelar a água, né? Então tu vai colocar aqui os teus cubinhos de gelo, tá certo? Teus cubinhos de gelo vão aparecer aqui, ó, e vão se fundir completamente. Aí, olha só o que é que a gente pode analisar aqui com esse gráfico. O gelo, 0 graus Celsius, até se fundir completamente. A água estava a 20. A água é a parte quente da história, a água líquida, a água em formato líquido. Ela vai diminuir de temperatura até atingir os 10 de equilíbrio, é a pergunta da questão. Quer que o sistema fique em 10 graus Celsius. E aí o gelo, obviamente, depois que se derreter, ó, não existe gelo a 5 graus Celsius não, viu, minha gente? Pelo menos a pressão de 1 atm, não. Aqui, por exemplo, 5 graus Celsius, esse pedaço do gráfico aqui já quer dizer o quê? Que a água está em formato líquido. Então, ó, quantidade de calor trocada pelo gelo mais quantidade de calor da água, ou seja, calor latente do gelo para se fundir completamente, é igual à massa do gelo que se derreteu. A massa, o gelo ele se transformou em água líquida aqui, ó, que vai aumentar a temperatura de 0 para 10. E os 300 gramas de água, sofreram também variação de temperatura, obviamente diminuindo de 10 para 20. Veja que a temperatura final Peraí, tem uma coisa estranha aqui. Temperatura, sim, tá certo. Temperatura final aqui, a θ final, que é o equilíbrio, é 10. E a temperatura inicial aqui era menos 20. Era 20. E aí, ó, igualando tudo isso a zero, resolvendo aqui a equação, você vai encontrar uma massa de gelo equivalente a 33,3 gramas. Então,
300 gramas de água a 20 graus Celsius. Quanta massa de gelo eu tenho que colocar para levar todo esse sistema a 10 graus Celsius, tá bom? Bora fazer essa questãozinha aqui, ó. Eu coloquei uma tabela, só um instante. Numa cavidade aberta, não, são duas questões diferentes, perdão. Numa cavidade aberta, em um grande bloco de gelo, grande bloco, muita massa, massa aí para dar e vender. Pense aí num bloco de gelo daqueles lá da Antártida, da Groenlândia. Numa cavidade aberta, em um grande bloco de gelo, é colocado um pedaço de 100 gramas de cobre. 100 gramas de cobre a temperatura de 200 graus Celsius. Bem quentinho, né? Calcule a massa de gelo que será fundida. Meu velho, tem muito o que pensar nisso aqui não. Não tem muito o que pensar não. Ó. Vou pegar aqui uma cor bem bonita. Vou pegar o preto. Quantidade de calor trocada do gelo com a quantidade de calor trocada aqui com o cobre. Quem que vai dar? O cobre tem muito mais energia. Vai dar calor para o gelo. Lembre-se, temperatura, calor sempre de um corpo de maior temperatura. Calor é o fluxo de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Num sistema isolado, essas trocas aí vai ser igual a zero. Certo? Então, a massa do gelo que vai se fundir, portanto, calor latente de fusão. E o cobre que vai perder calor aí, no caso, vai ser calor sensível, M vezes C vezes delta θ. Ele vai variar de temperatura. O cobre não vai sofrer mudança de estado não, minha gente. O cobre aí é sólido a 200 graus Celsius e quando ele for resfriado até 0 grau, porque aí a quantidade de gelo é muito grande, ele não vai conseguir derreter todo o gelo para aquecer essa água do gelo. Certo? Então o calor latente do gelo, que vai se fundir se transformando em água líquida, e o cobre, que vai sofrer variação de temperatura. Calor latente e calor sensível. Vou aumentar aqui essa espessura, que tem espaço para desenhar. Então, qual é a massa, minha gente, de gelo? Não sei, é a pergunta da questão. Calor latente de fusão do gelo, 80. Massa do cobre, 100 gramas, né? É 100 gramas de gelo, 100 gramas de gelo. Calor específico, que 100 gramas de gelo, galera, eu tô viajando. 100 gramas de cobre, calor específico do cobre, 0,09. É gelo e cobre, gelo e cobre, gelo e cobre. Cobre vai resfriar. 0,09. E a variação de temperatura, qual é a temperatura final? 0. O gelo vai ter tanto gelo que vai derreter, que vai fazer com que esse cobre entre em equilíbrio, né, nessa cavidade aí. Toda a massa aí vai atingir 0 grau, certo? Então a temperatura final é 0 e a temperatura inicial é de 200. Isso tudo é igual a 0. Então, ó, 80 M, que é a massa de gelo. Aqui eu vou ter, ó, menos 200 vezes 100 vezes 0,09 vai dar 9, não é isso? E 9 vezes menos 200, quanto é 9 vezes menos 200? Vai dar menos aqui, né? Diga aí para mim quanto é que vai dar? 1.800. Passo esse 1.800 para lá. 80M vai ser igual a 1.800. Hoje eu estou paciente para resolver as equações, né? Geralmente eu deixo para o aluno fazer. Massa vai ser igual a 1.800 dividido por 80. Isso tudo dá 22,5 gramas. É a quantidade de massa de gelo fundida para poder resfriar esse pedaço de cobre de 200 graus até 0. Fácil demais, meu povo. Vamos para a saideira. Um recipiente de massa desprezível contém 500 gramas de água a temperatura de 80 graus Celsius. A água bem quentinha aí, né? Quase fervendo. Quantos gramas de gelo a temperatura de menos 40 deve ser adicionada à água para que a temperatura final da mistura atinja 50 graus Celsius? Problema parecido com o que a gente viu.
Então vamos lá. O gelo, para ele sair de menos 40 até zero, mesmo esquema. O gelo, primeiro ele aquece até 100 graus Celsius. Certo? Então, massa. Deixa eu botar aqui uma coisinha preta. A massa do gelo, 500 gramas. Perdão, massa do gelo. Qual é a pergunta? Quantos gramas de gelo, exatamente? A massa do gelo, que é a pergunta. O calor específico do gelo, 0,5. A variação de temperatura, ao final menos inicial, 0 menos 40, vai dar 40. Tá bom, pessoal? É porque a fórmula está aqui em cima e está sendo escrita aqui embaixo, tá bom? Aí todo esse gelo que chegou a 0 grau, ele vai começar a se fundir. E a massa dele, mais uma vez, a gente não sabe. Ó. M vezes 80. É a pergunta da questão. 80 é o calor latente de fusão do gelo. Já está repetido demais isso, né? Todo esse gelo que derreteu, que a gente continua ainda não sabendo a massa dele, ele vai também ser aquecido a que temperatura? Até 50 graus Celsius. Olha aí, de 0 até 50. Ele pede para que o equilíbrio seja 50 graus Celsius. Agora o calor específico, que interessante. O calor específico do gelo é 0,1, mas o da água líquida é igual a 1. E a variação de temperatura aqui vai dar quanto? 50, né, minha gente? M vezes 1 vezes 50. Ora, mas aí tinha a massa de água do recipiente, né? Não foi só o gelo que saiu de menos 40 até 50. Existia uma massa de água que estava a 80 e que vai rebaixar a temperatura, que vai baixar a temperatura para 50. Então, ó, 500 gramas agora é a massa de água que estava inicialmente a 80 graus Celsius. Qual era a massa? 500 gramas. O calor específico vale 1 e a variação de temperatura, a temperatura final, menos inicial, vai dar menos 30. Somando tudo isso aqui, galera, tem que dar quanto? Somando isso com isso, com isso, tem que dar quanto? 0. É o nosso experimento sendo feito aí no calorímetro, não é verdade? Vamos lá resolver. Ó, 40 vezes meio dá 20m mais 80m mais 50m menos, não é isso? Ó, 500 vezes menos 30 vai dar menos 1.500. Isso tudo é igual a 0. E aqui eu vou ficar com quanto? Ó? 20 mais 80, 100, 150, não é isso? 150m igual ao menos 1.500 que vai para lá, mais 1.500. Quanto é que vai dar isso aí, minha gente? Ó, passo 150 dividindo. E aí a massa é equivalente a quanto? Diga aí quanto é que dá essa conta aí, muito difícil, né? Ó, 150 dividido por 15 aqui vai dar... Vai dar nada, que tá errado. 500 vezes 30, não dá 1.500 não, dá 15.000, galera. Agora, ó. Beleza? 1.500 dividido por 15, 100 gramas. Beleza? A massa aí é equivalente a 100 gramas. Vou escrever bem bonitinho, bem bonitinho. Minha gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Essa parte de calor sensível e calor latente é muito legal. A gente vai estudar na próxima aula os diagramas, né, de estado, depois gases e depois termodinâmica. Um abraço a todos.